Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, no Acre, 1h35. No segundo bloco, como foi anunciado, tenho aqui a presença do líder, do novo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Gelen Diniz. Deputado, queria agradecer a sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista e perguntar para o senhor o seguinte: o Tchê mentiu? Ele é um mentiroso? Ô, Itan, às vezes no calor do debate, né, quando você sofre insultos, você se excede um pouco. Você está ali na tribuna, você não está lendo um script. Você está expressando o seu sentimento naquele momento. Nessa questão dos vetos, né, eu confesso a você que eu me senti traído. Eu posso falar por mim. Né, lá, inclusive, eu cometi um equívoco que eu falei, disse que os deputados, eu não posso falar pelos deputados, né? Eu não acredito, não vou dizer que o Tchê mentiu, eu acredito que houve assim, um desencontro de informações. De que forma? De que nível? Levaram a informação para o governador que aqueles vetos poderiam ser derrubados e que não ia causar nenhum empecilho. Né? E, infelizmente, o governador não estava a par. Né? A Casa Civil já havia acordado com a liderança do governo, com os parlamentares que estavam à frente desse assunto. E aí o governador disse, tudo bem, já que não tem problema. E aí aconteceu o que aconteceu. Né? Algumas matérias flagrantemente inconstitucionais aprovadas. Né, serão questionadas pela PGE com ação de inconstitucionalidade, mas isso aí já é para o futuro. A LDO, por exemplo, não lhe surpreendeu o fato de ter havido o recuo que teve? Foi uma matéria que foi consensuada praticamente entre tantas instituições? Foi debatida, foi conversado com TJ, com Defensoria Pública, com os vários setores, né, interessados na LDO. E foi acordado em reunião na Casa Civil com o secretário, com o vice-governador, né, as matérias que foi mostrado que eram inconstitucionais, que o governo iria manter os vetos e onde que poderia haver um determinado recuo. Mas, infelizmente, todos os vetos foram derrubados até o último instante. Eu tentei contactar o governador porque, quando eu cheguei de manhã, me disseram, fui informado que iriam derrubar os vetos do governador e que todos iam votar pela derrubada. Eu já me manifestei contrário. Digo, olha, eu não vou votar dessa forma, tem matéria aqui que é inconstitucional. E aí tentei contato com o governador, não consegui, infelizmente. Conversei com o deputado Bistene, que me apoiou. Disse, não, Gera, a gente não pode votar isso aqui, a não ser que haja esse contato com o governador e ele realmente diga que é dessa forma. Não conseguimos, não poderíamos naquele momento nos posicionar contrário a toda a casa. O gabinete, você tentou contato, também não conseguiu? Tentei contato com o secretário, ele também não atendeu, estava em São Paulo, salvo engano, com problema de saúde. E aí aconteceu o que aconteceu, os vetos foram derrubados, mas isso é passado, né? A gente vai trabalhar agora para o futuro, olhando para frente. Né? Nós temos matérias importantíssimas que vão dar entrada dentro em breve na Assembleia Legislativa, que são do interesse da população, são fundamentais. Então a base tem que estar unida e tenho certeza que a oposição não vai opor obstáculos na aprovação dessas matérias. Os 340 cargos exonerados, o senhor entende como uma retaliação? E se o debate, saber se foi retaliação ou não, se isso é um debate ultrapassado, se é ineficaz? Porque uma forma de reação dessa maneira por parte do gabinete do governador, o senhor entende que isso é uma maneira adequada para lidar com o parlamento? Olha, também não entendo como uma retaliação do governo, não entendo dessa forma. O que há é dentro da base do governo, desde o início, né, muitas reclamações. Deputados que ajudaram o governo a chegar ao poder e que fazem parte, e com todo direito. Quem ajudou a construir o governo tem que participar, tem que indicar pessoas para compor o governo. Claro, pessoas competentes para as respectivas pastas, para os respectivos cargos. Então, muitos indicaram sim. Há indicações, diversas indicações de deputados, mas havia um desnível, muitos insatisfeitos. Uns dizendo que estavam pouco contemplados, enquanto que outros estavam muito bem contemplados. Então o governador aproveitou um instante e disse, não, então nós vamos organizar de modo que ninguém mais fique insatisfeito. Mas logo após a derrubada dos vetos, isso não é uma infeliz coincidência? Mas é o que vai acontecer. Vai retomar esses cargos? Qual a expectativa que pode ser criada? Eu acredito que dentro em breve, grande parte dessas pessoas irão retornar aos seus postos, até porque, vou dar um exemplo, o IDAF ficou parado um dia, não pode parar. Nós estamos prestes a sermos reconhecidos como uma área livre de aftosa sem vacinação. Como é que nós vamos ficar sem veterinários? Então, é tanto que na terça-feira já foi publicado 18 nomes, pessoas retornando aos seus postos para trabalhar.
né? E muitos outros virão ainda, né? Tem muitos órgãos, secretários emitindo ofício todos os dias pedindo para que as pessoas retornem, porque determinados setores estão com deficiência de pessoal em razão dessas exonerações. Esse exemplo do IDAF, no meu entendimento, serve para exemplificar a retaliação do governo, porque se fossem nomeações, exonerações de natureza técnica, os médicos veterinários do IDAF jamais deveriam ter sido exonerados, dada essa importância estratégica. Não houve assim um estudo prévio, digamos assim. Deveria ter havido um estudo prévio para que as exonerações acontecessem, não houve, né? Juntou-se todos num pacote só, mas aí vai ser corrigido, isso que é o melhor, as distorções vão ser corrigidas. O senhor é tido como uma pessoa que tem um tom beligerante no parlamento, na tribuna. Tchê tinha um perfil mais conciliador, uma pessoa que dialogava mais com a oposição. Afinal de contas, que perfil que o senhor agora vai trazer para o parlamento? O senhor que já foi líder do próprio governo Gladson Cameli e agora está retomando. Itan, eu não tenho inimigos na Assembleia Legislativa, não tenho. Eu fui oposição durante 4 anos, fiz uma oposição firme, uma oposição centrada. Eu, durante muito tempo, defendia o governo Gladson Cameli contra todos. Na época, então, senador Gladson Cameli, acusado injustamente de muitas coisas, e eu defendia ele lá. E, mesmo assim, eu não construí inimigos. Agora, o que acontece, às vezes as pessoas dizem que eu sou beligerante, não sou. Eu simplesmente, eu não engulo mentiras. Eu estou conversando com você aqui, você está fazendo as perguntas, e eu falo o que eu penso, falo sempre a verdade, não vou buscar briga com a oposição, mas essas posturas da oposição com relação à base do governo, muitas vezes algumas brigas, isso é normal, isso é do parlamento. Mas como eu disse para você, eu não tenho inimigos no parlamento. Vamos buscar o diálogo, sim. Nem a Meire Serafim? Não, a deputada Meire, recentemente eu estive reunido com ela no gabinete do secretário Ribamar, com ela, com o prefeito de Sena Madureira. O prefeito a orientou a seguir as orientações do líder do governo. Então não tenho inimigos. A Meire é de Sena Madureira, encontro ela todos os dias. Agora, o esposo da deputada Meire Serafim certamente vai estar num palanque oposto ao seu próximo ano. Isso de que forma pode repercutir no parlamento, na condição de líder? A eleição municipal nós temos que saber distinguir. O prefeito de Sena Madureira é nosso aliado, a deputada Meire é nossa aliada, faz parte da base do governo do estado do Acre. O posicionamento na eleição municipal é outra coisa. Eu tenho essa pretensão de ser candidato a prefeito de Sena Madureira, sim. Provavelmente serei, vai depender de uma aliança das oposições, eu não vou impor o meu nome. Estamos conversando com Toninha Vieira, Charlene Lima, Zenil, Jossandro, Jairo Cassiano. E a oposição rachada então, lá em Sena Madureira, né? Não, a oposição em Sena tende a caminhar unida, com esse objetivo. Agora, não vou impor o meu nome. Se o meu nome for o escolhido, maravilhoso, eu quero ser sim um candidato. Da mesma forma, a gente não vai impor o nome de vice, mas repetindo, vou buscar o diálogo com a oposição. E tenho certeza, pelo que eu conheço o perfil daquelas pessoas, deputado Zen, deputado Genilson, Edivaldo, não vão se opor em votar favoravelmente aos projetos do governo que são do interesse da população. Deputado, para finalizar a nossa conversa, o senhor, assim que assumiu a nova condição, retomou a condição de líder, o senhor veio com a retórica do agora quem é base, quem não é base é oposição. Bom, nessa toada, qual é o entendimento que o senhor tem em relação ao perfil de um parlamentar como Roberto Duarte, por exemplo, que é de um partido da base, mas mantém uma postura independente? Olha, o deputado Roberto é um excelente deputado, exerce o mandato dele com independência na Assembleia Legislativa, mas tem feito oposição ao governo Gladson Cameli desde o primeiro dia de mandato do governador. Nós temos que deixar claro, Roberto nunca foi aliado ao governador. Aliás, foi durante a eleição, ajudou a construir o projeto. Mas, infelizmente, desde o dia 1º de fevereiro, que é a posse do deputado estadual dia 1º de fevereiro, só faz oposição. Nós gostaríamos de ter o deputado Roberto, sim, na base. Vocês não o entendem como na base? Mas não, Roberto é oposição. Para você ter uma ideia, com 100 dias de governo, Roberto foi à tribuna, fez um discurso duro, cobrando obras do governo. Que o governo não tinha uma obra para mostrar. Mas não é papel do parlamentar cobrar? Mas eu contrapus. Eu disse, deputado, como Vossa Excelência vai cobrar uma obra nesse momento, se nós recebemos um Estado sem pagar salário, sem pagar 13º? E nesse ponto o governo está de parabéns. Se nós olharmos as realizações desse governo, já fez muita coisa. O PT apostava que nós não pagaríamos o salário de janeiro. E nós estamos honrando muitos compromissos. Se nós não tivéssemos 400 milhões em dívidas herdadas do governo anterior,
Imagine esse valor investido aqui no nosso estado atualmente. Essas dívidas ainda não foram todas quitadas, estou só citando um exemplo. Deputado, o senhor acha que esse distensionamento, essa crise com o gabinete civil do governador Gladson Cameli acabou? A crise é coisa do passado. Ontem tivemos uma reunião da base com o governador do estado do Acre. Os deputados têm um compromisso de apoiar o governador, expressaram esse interesse em ajudar o estado do Acre. Quem precisa não é os deputados, não é o governador, é o estado do Acre que precisa. Nós precisamos aprovar a lei da distribuição do ICMS, precisamos aprovar a lei da venda das dívidas do estado do Acre. Então tem muita coisa importante para ser votada. É o que não falta, né? Tem muita coisa. Eu tenho certeza, eu confio no parlamento. Eu sou parlamentar, há às vezes pequenas ranhuras entre os deputados, é normal. Sim. Ali não é um convento, né? Ali é um lugar onde você se discute ideias, né? Infelizmente, às vezes os ânimos se exaltam, mas isso é natural e a imprensa gosta muito quando isso acontece. Eu tenho certeza que com fé, com trabalho, com dedicação, com humildade principalmente, nós vamos conseguir exercer esse papel, né? E fico honrado com o convite do governador que mais uma vez confiou em mim. No primeiro momento, eu senti que não estava conseguindo desempenhar da melhor forma o meu papel. Então pedi para me afastar, disse, governador, coloque outra pessoa, né? E agora tenho certeza que vai dar certo. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Nós voltamos logo após o intervalo falando a respeito de farmácia.